Olá, eu sou a professora Mariana e a análise de hoje é do livro Balada de Amor ao Vento, da autora Paulina Chiziane, moçambicana, e essa foi a primeira obra de uma mulher a ser publicada no país, colônia ali de Portugal, até o ano de 1975. A autora vai explorar nessa obra muito sobre a cultura ali do país e ela vai falar sobre a questão numa perspectiva da mulher. Então tem o eu feminino, a voz feminina. Vou começar falando aí da nossa narradora personagem, a Sarnal. A gente vai percebendo uma evolução dela, principalmente dela como mulher. Tudo que ela vai descrever ali dos seus sentimentos, ela vai usar metáforas com elementos da natureza. Então é uma riqueza muito grande de figuras de linguagem. Um dos exemplos que ela faz essa descrição de seus sentimentos através da natureza é sobre o Rio Save, que o Rio Save, ele acompanha ali a narrativa, ele vai acompanhando também a sua evolução. Ali ela é colocada como filha e irmã de Rindal. Sarnal, ela é adepta da religião católica, que foi trazida pelos portugueses ao país, porque ela vai começar ali falando que é o mês de Maria, se referindo ali ao mês de maio, que o passado desfila como um rosário de recordações. Mas ela continua a ter as suas crenças africanas. A Sarnal, ela está narrando sua história a partir de lembranças que ela tem ali, suas recordações de Mambone, que é a sua saudosa terra que fica às margens do Rio Save, onde ela aprendeu a amar a vida e aos homens. Ela morava em Mafalala, que é um bairro ali da capital Maputo. É um bairro ali de residência dos imigrantes, principalmente os que vieram da área rural de Moçambique. Ela vai começar assim: eu tenho um passado, essa história que eu quero contar. Foi por esse amor que me perdi, para encontrar-me aqui, nessa Mafalala, de casas tristes, paraíso de miséria, onde as pessoas defecam em baldes, mesmo à vista de toda a gente, e as moscas vivem em Fausto na felicidade da terra de promissão. Então ela tá num lugar ali que ela não tá feliz. Em várias partes do texto, a Sarnal vai se dirigir para nós, leitores. Mas que ideias tristes me assolam hoje? Estou apenas em delírio. Não me levem a mal. Espero que acreditem. Então, essa característica dela falar com a gente, que é muito interessante, que nos aproxima aí dessa obra e da personagem. A gente percebe pelas descrições ali que a Sarnal ela tem pouca instrução, que ela é analfabeta. Descreve que ela já tem uma filha crescida, que ela ainda estuda, embora tenha estudado muito. E um dia desses ela me contou que a Terra é redonda, então ela vai descrever o que a filha está ensinando para ela, a gente percebe que ela não tem muito estudo. Mas esse amor aí da Sarnal é o Moando, filho de Rungu. Ele vai conhecer a Sarnal no seu ritual de iniciação, que os meninos eles são levados para fazer todo esse ritual, que é da religião ali que eles usavam em Moçambique. Só que o Moando, ele estava estudando para ser padre, mas a Sarnal se apaixonou e resolveu insistir ali nesse relacionamento. Esse primeiro encontro ela vai descrever da seguinte maneira: tudo começa no dia mais bonito do mundo. Beleza característica do dia da descoberta do primeiro amor. Todos os animais trajavam-se de fartura. A terra era demasiado generosa. Na aldeia realizava-se a festa de circuncisão dos meninos já tornados homens. Então aí os elementos da natureza a gente já percebe para narrar as coisas ali em relação ao amor dela. Além desse ritual de iniciação do Moando, ela vai fazer uma rápida citação de um ritual que ela também passou. Já era mulherzinha e tinha cumprido todos os rituais. E durante aí a história, a gente percebe também que ela vai contando várias lendas ali que o povo tem, que isso vai descrever a cultura ali de Moçambique. A primeira impressão que o Moando tem da Sarnal vai ser a seguinte: és a única pessoa da aldeia que me trata com respeito. Todas as moças desprezam-me por viver no colégio. Gosto de ti, Sarnal. Então ele vai falar que ele gosta dela. E esse colégio que ele fala é um colégio que ele vive para estudar para ser padre. E segundo a descrição do primeiro encontro da Sarnal com o Moando, é feito através de metáforas com elementos da natureza. Os pássaros cantaram para nós. Os caniços dançaram para nós.
O céu e a terra uniram-se ao nosso abraço e empreendemos a primeira viagem celestial nas asas das borboletas. No segundo capítulo, a gente vai perceber a mudança do foco narrativo, ele vai para a terceira pessoa. E também, na primeira frase, muda o tempo verbal, que ele vai passar para o presente. Ela vai colocar: o insólito acontece na floresta. É esse encontro dos dois. Ela vai continuar fazendo essa descrição com o uso de personificações. Todos os seres escutaram os segredos da natureza e estão a operar maravilhas. As corujas cantam ao sol, os gatos pretos miam intensamente a lua cheia. Todas essas vozes unem-se no compasso do vento, que espalha pelo mundo uma mensagem de paz. Os leões e os vitelos acasalam, rugem, mugem, num coro de fraternidade. As hienas e as cabras abraçam-se, perdoam-se, reconciliam-se. As aves vestem plumagens coloridas. A serpente, junto ao ninho, fecha os olhos, discreta. Não vai ela interromper os beijos dos pássaros que se amam, crescem e se multiplicam. Já percebam aí que ela vai começar a falar do vento, então balada de amor ao vento, porque o vento vai levando essa história. Sempre nos capítulos onde ela tá narrando alguma coisa sobre o Muando que ela não está presente na história, esses capítulos estão em terceira pessoa. E o segundo capítulo é um desses, que aí ele vai contar a história do Muando ali dentro do colégio interno, onde ele estuda para ser padre. Os encontros continuam entre eles e o primeiro encontro sexual dos dois é descrito de maneira lírica. Muando deu o primeiro golpe. Nossos sangues uniram-se. Neste momento, os defuntos que estão no fundo do mar festejam, porque eu hoje sou mulher. Depois dessa cena, a gente vê um costume da Sarnau ali em relação à religião que ela tinha ali em Moçambique, que ela vai pedir para o Muando agradecer a deusa defunta protetora pelo prazer que ela lhe deu. Ele fala que ele não acredita em almas de outro mundo, mas ele fala que vai oferecer muitas coisas a ela. Mas isso não acontece. Depois desse encontro com a Sarnau, os outros estudantes ali do colégio interno, eles começam ali a cutucar o Muando pelo ocorrido. Eles vão falar ali: calma, filhote. A cobra deixa sempre rastro por onde passa. Todos nós farejamos. Só o velhote que é cegueta que ainda não desconfia de nada. O velhote é o padre Ferreira. Ele vai acabar descobrindo e expulsando o Muando ali do colégio interno. Mas antes disso acontecer, o Muando fala que ele já estava com a sua fé abalada pela paixão. Depois de expulso ali do colégio, o Muando começa a enrolar a Sarnau. E não tá muito querendo casar com ela. Ele vai falar ali que a mãe e as irmãs elas são muito preguiçosas e elas não trabalham e ele tem que fazer o serviço de casa, por isso ele não consegue ficar ali muito com ela. Só que a Sarnau ela começa a perceber essa enrolação. Ela sente que tem algo anormal e ela fala para ele: você tá a me enganar, né? E a gente percebe o costume patriarcal ali. Ela sabe que os homens na sociedade não têm esse costume de fazer os serviços de casa. Por isso que ela desconfia que ele realmente está enganando. Mas a Sarnau, ela tem tanto amor, tanto desejo, que ela descreve ali, que ela encontra ele em todos os lugares. Ela vai falar em todo lado, na verdura do campo, no mugir das vacas, no brilho do sol, no serpentear dos peixes, no aroma das flores, no voo das borboletas, no beijo dos pombos, até mesmo nos odores das bostas. Então, mesmo nas coisas ruins, ela vai encontrar, ela vê esse amor em tudo. Ela tá muito apaixonada. E a gente percebe essa descrição lírica, que ela vai descrever em todos os elementos da natureza, inclusive nas bostas. Ela vai encontrar coisas ali que remetam a esse amor que ela sente pelo Muando. E 2 meses se passam ali naquela enrolação e o Muando diz que aquele encontro é o da despedida deles. No final ela revela que ela tá grávida. Vou usar uma metáfora. Ela vai colocar ali: há 40 dias que não vejo a lua, para dizer que ela não menstrua. Ele acaba confessando que ele não vai mais encontrar ela porque ele tá de casamento marcado, que a família encontrou uma mulher ali de posses para casar com ele. E a Sarnau, ela fala: viu, mas eu aceito a poligamia. Mas ele, mesmo assim, ele não quer ficar com ela. Aí esse sentimento que ela tá toda arrasada, ela vai descrever fazendo uso de hipérboles. Meu coração rimboava trovoadas.
Relâmpagos dourados rasgavam o céu do cérebro e a chuva dos olhos precipitava forte, prenunciando o dilúvio do meu ser. A gente percebe todo esse exagero ali para falar dos sentimentos, do quão ela ficou arrasada. E ela também vai fazer uso de eufemismos para dizer que ela queria morrer. Gostaria de desaparecer da superfície da terra, mergulhar nas asas profundas do Índico, arrastada pelas minhas mágoas. E a Sarnal, com toda essa mágoa, ela tenta suicidar-se nas águas de um lago. Mas ela é salva por um pescador. E a sua mãe resolve chamar uma curandeira para desfazer o nó da centopeia, que é esse sofrimento. E ela acaba abortando esse filho que ela teria com o Moando. No próximo capítulo, a Sarnal vai começar a narrar sobre o lobolo dela com o futuro rei. O lobolo seria um dote que é pago ali para a família da mulher para dar-lhe em casamento, como se fosse suprir o prejuízo. E ela foi lobolada ali por 36 vacas que ainda não pariram. Porque essas vacas que não pariram, elas eram mais jovens e elas dariam mais lucro. Antes de aparecer a Sarnal, a primeira pretendente desse futuro rei, a Kedzi, ela foi considerada imprópria para o casamento porque eles falavam que ela era feiticeira, que o sangue dela estava infestado pela lepra por uma parente sua ter morrido de lepra. Falavam que ela se deitava com qualquer um também. Então ela foi considerada imprópria. Aí todas as conselheiras da rainha foram convocadas a encontrarem uma nova mulher que servisse, que fosse apropriada ali pro Nigila, que seria o futuro rei de Mambone. Inclusive, a rainha sai à busca aí dessa nova mulher e ela já tá muito triste, que ela não tá encontrando a mulher ideal. Ela teria que ser bela, bondosa, trabalhadora, fiel e não poderia ser feiticeira. Estava desistindo de encontrar a esposa ideal para o seu filho quando ela pede água ali para Sarnal. A Sarnal pega a água com as próprias mãos e oferece ali à rainha. E a rainha fica maravilhada com essa atitude ali da Sarnal. Fala, nossa, eu vou testar essa moça para ver se ela é ideal ali pro meu filho. Ela leva a Sarnal para passar uma semana ali, vê que a Sarnal é muito prestativa, que ela faz todo o serviço de casa, que ela é muito educada e acaba escolhendo a Sarnal. E ela vai falar pro padre Ferreira para casar ali os dois. E a gente percebe o interesse financeiro desse padre, que vai estar ali dessa maneira. O padre Ferreira prontificou-se a dar-nos um casamento cristão, a nós que nem sequer fomos batizados. Ofereceu-me um vestido de noiva magnífico. Se fosse uma família que não tivesse grana ali, o padre Ferreira com certeza ele não teria concedido fazer esse casamento, porque eles nem tinham sido batizados, então tá indo contra os costumes ali cristãos. Esse marido da Sarnal, que vai ser o futuro rei, o Nigila, ela vai descrever ele da seguinte maneira: o homem mais desejado por todas as fêmeas do território. Não o conheço muito bem, mas estou devidamente informada sobre ele. É um búfalo enorme, forte, como exige a nobreza da raça. Tem a pele bem negra, testa e nariz esbeltos, dentes branquíssimos, o que lhe confere um aspecto de espécie rara. Tem um caminhar dinâmico, dominante, sedutor. É um excelente caçador. O melhor atirador de arco e flecha. Não há quem meça forças com ele. Nas bangas e nas tabernas, é o primeiro a entrar e o último a sair. E quando se embriaga, é a coisa mais insuportável desse mundo. Dizem que é doido varrido pelo sexo oposto, o que orgulha o rei, seu pai. O padre Ferreira tentou cristianizá-lo, sem resultado. Fez tudo para que ele estudasse, pois não fica bem ao futuro rei ser analfabeto. E lá aprendeu algumas coisas, ao menos sabe ler uma carta. Então, olha o tanto de crítica que tem nesse trecho. Ela começa narrando, a gente fala, nossa, esse Nigila é o top. Só que ela vai falar, quem não sai dos bares que ele bebe. Tentaram fazer com que ele estudasse, ele não gostava muito, mas ele estudou o suficiente ali para ele saber ler uma carta. O padre tentou cristianizá-lo, também não deu certo. Então a gente vai perceber que esse marido que a Sarnal tá casando ali é bem difícil. Aí vem o ritual de casamento. A Sarnal vai descrever todo o ritual ali do casamento. O que eu achei bem interessante é que ela vai falar das mulheres ali da família alertando que o casamento elas vão comparar a uma escravatura que ela deve suportar. Mas ela é tão ingênua que ela não compreende direito o que essas mulheres da família estão falando e ela continua ali sonhando com o matrimônio sendo uma coisa maravilhosa. E outro indício do analfabetismo dela vai aparecer aqui.
O meu marido assinou o livro com uma caneta de ouro e eu apenas marquei o sinal do dedo. Então ela não sabia escrever, ela carimbou o dedo ali na certidão de casamento. E ela vai retratar a casa que ela iria morar com esse futuro rei como a mais bonita de Bombone, depois das casas dos colonos. Então, os colonos portugueses tinham as melhores casas, mesmo ele sendo futuro rei, a casa dele não era tão boa quanto a dos colonos, mas era melhor do que dos outros moçambicanos. A Sarnau, ela vai aproveitar todos os luxos, ela vai falar que, nossa, ela sonha em ser a nova rainha. Ela vai chamar as outras esposas do rei, que ele vive um sistema ali de poligamia, e os seus filhos de porcos, por elas serem gordas e preguiçosas e inúteis. E acaba concluindo que naquele momento ela é uma porca também, porque ela vai parar de fazer todo o serviço de casa e vai só aproveitar ali dos luxos de ser uma futura rainha. E ela vai falar ali da poligamia do rei com todas as suas outras esposas. E de repente ela tá ali, uma lagartixa cai no seu colo. E é uma superstição para um acontecimento ruim. Em seguida, ela começa a descrever que aquele dia tá super quente, dá aquela impressão ruim, aquele dia sofrido. E logo vem essa notícia ruim. Ela descobre a primeira traição do seu marido. E como a tia já tinha alertado ela durante o casamento, ela falou que quando o marido estivesse traindo, ela teria que preparar toda a água do banho desses amantes. E ela vai lá, prepara toda a água do banho, sofrendo, e ela percebe que essa amante está grávida. E nossa, aí começa a tristeza da Sarnau. E ela chora por essa traição, ela tá sofrendo, e o marido vai lá e vai dar uma surra nela. E ela vai usar hipérbole para descrever esses machucados. Sentei-me ao pé da fogueira, e o sangue corria da boca em abundância. A rainha veio em meu auxílio, tentando estancar o rio de sangue. A rainha, ela vai dar muitos conselhos ali para Sarnau. Ela vai falar que dias piores virão, porque o seu filho é igual ao seu marido, ele é igual ao pai, e ela sabe muito bem o que ela tá falando, porque ela sabe o que ela sofre nas mãos ali do rei. E ela vai passar essa noite com a rainha, porque o rei está fora, dormindo com a sua mulher preferida, que é a Mai, que dizem as más línguas que ela tem tatuagem nas coxas e no baixo ventre, e que falam e até cantam. É um costume ali das mulheres do norte de Moçambique fazerem tatuagens em alto relevo ali nas coxas, que elas falam que isso auxilia no prazer. Ela começa todo o sofrimento ali, até que ela descobre que ela está grávida. Narra que vocês não imaginam o paraíso em que vivi quando declarei a minha gravidez. O marido vai tratá-la muito bem enquanto ela está grávida. Depois disso daí, chega ali no 7º capítulo do livro, volta a narrativa para a terceira pessoa, porque a gente vai descobrir o que está acontecendo lá com Muando, enquanto ela aproveita ali o seu casamento com Nigila. A mulher do Muando, a Sumbi, aquela que ele tinha trocado, a Sarnau, que ela tinha uma graninha ali, né, que a família escolheu, ela troca ele por um homem mais velho que era polígamo, mas ele tinha muita grana, então ele ia dar uma condição melhor ali para Sumbi. E novamente o uso de hipérbole para descrever o sofrimento. Mando chorava lágrimas de sangue, pois sabia que não voltaria a reaver seu tesouro. A gente vai descobrir nesse momento da narrativa que a Sumbi só casou com Moando porque na família, na época, não teve a possibilidade de arrumar um marido muito rico para ela, então eles resolveram casar. Ela acumulando que ele era um homem culto e bem parecido. Então ele tinha uma boa aparência, ele tinha uma cultura, porque ele tinha estudado ali no colégio de padre. O pai do Mando, ele teve que fazer até um empréstimo para pagar o lobolo, que era de 12 vacas. Então ele pagou esse lobolo em 2 prestações. E no início do casamento, o casal não trabalhava, eles só queriam apreciar ali o tempo juntos. Sumbi continua sem querer fazer os serviços domésticos. Ela sempre tinha uma desculpa, ela sempre tinha alguma doença, até que ela engravida. E quando ela engravida, ela vira uma verdadeira tirana. E os homens da vila, eles começam a se incomodar com aquela mulher que não trabalha. E eles vão falar, ô Mando, como você vai deixar essa mulher te dominar? Mas na verdade, eles só estão fazendo esse ataque porque eles invejam o Mando, porque ela é muito linda. Então, eles gostariam de ter uma mulher tão linda quanto ela. Eles acabam se mudando dessa aldeia natal para outro lado do rio. Só que aí os problemas aumentam. O filho deles morre.
A morte do filho, sim, que foi o pretexto para os pais da Sumbi inventassem uma história ali de feitiço para acabar com o casamento, pois eles já tinham arrumado esse marido mais velho e rico. E nesse momento do abandono, o Mando ele vai sentir raiva dos homens, das mulheres, da natureza. Quando ele estava descontando sua raiva num girassol, ele estava arrebentando ali o girassol. Ele teve um momento de epifania. E ele compreendeu finalmente que a vida é dor, alegria, vitória, derrota, ofensa, perdão, amor, ódio e todos os contrários. E ele vai se revoltar com as suas atitudes e ele resolve procurar conforto ali na Bíblia e nos poderes da autorressurreição. No capítulo 8, o foco narrativo volta para Sarnal, que ela vai contar as suas tristezas após ter passado 2 anos do nascimento das gêmeas. Ela vai contar ali que a partir do 7º mês de gravidez, o marido parou de procurá-la. E as esposas já são 7. E a quinta esposa, a Fati, ela é a que transformou tudo. Que ali ela é a mais amada pelo marido. Ele já é rei. Naquela época, o rei Zukula e a rainha já tinham morrido. E a Sarnal vai narrar como foram essas mortes, como que era costume moçambicano de enterrarem as pessoas na mesma posição em que elas morriam, senão não choveria. Ela vai contar todas as premonições que vinham antes da morte. Ela vai narrar o ritual de enterro. Sarnal, ela estava doente, que ela falava que era devido a um feitiço da Fati, dessa mulher preferida ali do rei. E ali acontece um reencontro com o Ando. Ele muda depois que a mulher o abandona e ele chega saudando ali a Sarnal como rainha, né? E a Sarnal, ela se revolta. Ontem humilhou-me e hoje acontece o contrário. É um ser desprezível, mas sua presença é ameaçadora. Sinto que ainda gosto desse homem. Ainda sente alguma coisa pelo Muando. E ela chega pra ele e fala: Ai, meu marido tá recrutando homens aí pro exército dele. Chegou em uma boa hora, eu vou recomendá-lo para o meu marido. E ele vai contar a história triste que aconteceu com ele e vai pedir perdão a Sarnal. Eles acabam se despedindo, que a Sarnal, ela se arrepende de ter tratado o Mando dessa maneira e ela volta correndo para ele. Num impulso, larguei numa corrida desenfreada, como uma cadela enraivecida no encalço dele. Despimos-nos com a velocidade de uma pessoa surpreendida pela diarreia. Olha a maneira que ela vai narrar ali, a pressa com que eles se despiram, o amor ali delas. Ela sente que aquele encontro é um prenúncio de uma tragédia. E ela começa a entrar em um conflito interno. Ela gosta do marido, ela gosta das suas filhas, mas ela gosta do Mando também e ela vai tentar arrumar coisas ali para justificar o seu adultério. E chega um momento que o Mando começa a ficar com medo de ser morto pelo rei e ele fala que não quer mais vê-la. Mas eles acabam se reencontrando ali numa caverna no meio da mata, eles trocam juras de amor e a Sarnal engravida do Mando. O que eu vou fazer agora que meu marido não me procura mais? Ele vai saber que a gravidez não é dele. Ela resolve recorrer ali a uma curandeira para que o marido volte a procurá-la e nos confie que essa gravidez é fruto de um adultério. Tá certo, ele volta, ele se torna o marido mais amoroso de todos. Isso vai despertar os ciúmes na Fati. E o Muando começa a pressionar a Sarnal a fugir com ele. Só que ela tem medo ali do rei, que ele vá persegui-la por todos os lugares por causa do filho. Então ele fala: espera um pouquinho, deixa eu ter esse filho, depois disso a gente foge. E o parto dela é muito difícil. Eles começam a atribuir a culpa de tudo a Fati, que ela é amarrada, espancada, até sangrar. E mesmo assim o menino não nasce. Aí, enfim, o menino Zukula nasce. Vai descrever que a sua pele ela é clara como a de Fati e a de Muando. Mas é a cara da Sarnal. Eles tinham o costume de falar que se tinha uma mulher que atrapalhava ali o casamento, que tinha muita inveja, o filho nasceria com a sua cara. É isso que salva a Sarnal para eles não associarem o moleque ter a pele mais clara por causa do verdadeiro pai. E a Fati, ela é liberta, o rei comemora o nascimento do seu filho homem, e o Mando continua insistindo no plano de fuga. Só que a Sarnal tá tudo bem ali com o marido, ela não tá mais muito interessada. Ela resolve ir pra floresta ali para dizer adeus para ele. E o Mando vê que ela tá cheia de feridas abertas ali, resultantes de golpes dado pelo marido embriagado. Ele começa a acariciá-la e promete libertá-la da escravatura, da poligamia. E a Sarnal fica naquele dilema. Ela fica com seu grande amor ou ela fica com seu marido, com seus 3 filhos? E novamente ela vai ali conversar e pedir conselhos à sua consciência. Nesse momento, a Fati flagra
Os dois ela resolve contar ao rei. E o rei vai ameaçar as duas de morte, uma pela traição e a outra por ter traído a sua paz, por ter contado tal desgraça. Aí só resta a fuga para os dois. E eles fogem pelo rio e aí chega agosto, o mês dos ventos fortes. O Moando, nessa época, ele está trabalhando como pescador e no mês dos ventos fortes, os pescadores eles não se arriscam a ir para o mar. Começa a correr vários comentários ali na vila sobre a fuga da rainha. E o Moando começa a ter pesadelos e ele vai procurar um adivinho, que ele só enrola, só conta histórias de fantasias ali para o Moando. E nesse mesmo dia chegam 3 forasteiros ali à vila. Um deles é um Yambi, que ele é amigo de infância do Muando, eles fizeram um ritual de circuncisão juntos. Esse amigo vai falar que ele tem nojo do Muambo, mas ele tem uma dívida ali, porque ele lhe salvou ali de uma jiboia na sua infância. Ele dá uma noite para o Muando decidir o que ele irá fazer. O Muando conta para Sarnal que o rei enviou seus homens para matá-lo, para enviá-la de volta. Ele vai falar que a Fati foi morta e a família dele também está numa situação crítica ali, foge e ela sai da praia à sua procura e ela vai relembrar quando ela tinha 12 anos e o barco que ela navegava afundou no Rio Save e virou com temporal e ela foi salva por um desconhecido, mas ela perdeu suas 2 mães mais novas e os 3 irmãozinhos e ela começa a lamentar todas as desgraças da sua vida. No próximo capítulo, a narrativa volta para a terceira pessoa que vai narrar o degredo ali do Mando. Na verdade, são 3 capítulos sobre isso. E ele vai falar que o Mando foi deportado para Angola, condenado por ter dormido com a mulher de um cipaio, que o cipaio era o soldado que tinha vindo da Índia. Ele vai relatar os acidentes que acontecem ali no canavial e como os homens que ali trabalham não têm valor nenhum. Quando acontece qualquer coisa, logo eles limpam a máquina e voltam ao trabalho. Ah, morreu alguém ali na máquina? Vamos limpar aqui e continuar o trabalho que a gente não pode perder dinheiro. E nesse degredo, ele acaba satisfazendo seu desejo de ser padre. Os padres ali, eles cobravam muito dinheiro. Aí eles descobrem que o Moando, ele tinha toda a formação lá no colégio e o povo não tinha muito dinheiro. Aí ele vai cobrar só algumas moedas, aí eles veem vantagem ali no Moando como padre. E junto dele também tinha um feiticeiro angolano, o Januário. E ele acaba ficando 15 anos em Angola e depois desses 15 anos ele resolve vender tudo que ele tem ali e ele volta para Moçambique para procurar a Sarnal. Aí ele vai percorrer todos os caminhos onde ele poderia encontrá-la e ele passa para ver sua mãe, que vai contar que seu pai já morreu. Ele é informado que a sua amada está em Lourenço Marques. No capítulo 18, o foco narrativo volta para Sarnal. Ela está trabalhando num mercado na Mafalala. Já tinham se passado 16 anos desde que o Mando a tinha abandonado. Ela tinha até recorrido aos curandeiros para que ele regressasse, até então sem sucesso. Ela já tinha 2 filhos, um menino, Joãozinho, fruto de um adultério, e por isso o pai não reconheceu, e de uma menina, a Fati, filha do Mando. Ela tinha dado inicialmente o nome dessa menina de Chivite. Só que a partir do segundo mês, essa menina começou a ficar muito doente e a curandeira falava que era um espírito maligno que perseguia e que ela deveria fazer um sacrifício. Esse sacrifício consistia em colocar na menina o nome do espírito que a perseguia. Sarnal não gostou muito da resolução, mas ela acabou cedendo para salvar a filha. E a partir desse dia, ela passou a amar a Fati, porque a partir desse dia ela entendeu que ambas foram vítimas do sistema de poligamia. E finalmente vem o reencontro com o Moando. Estão ali no mercado, onde a Sarnal trabalhava, eles esbarram, a Sarnal derruba um cesto, ela observa que a barriga dele estava grande, então o Moando já não era mais aquele bonitão. E ele diz que passou a vida inteira a procurá-la, que ele foi louco em abandoná-la, ele pede perdão. Ela fala, tá, mas você vai ter que me pagar. E o Moando fica revoltado, como assim você se prostituiu? E a Sarnal vai falar, não, é culpa sua. Você me raptou sem pagar meu resgate, e ela acabou tendo que juntar dinheiro para pagar o seu lobolo das 36 vacas para devolver para o Niguila, senão ela arruinaria 24 casamentos que aconteceram em decorrência desse lobolo. Ela não podia estragar essas 24 famílias, então ela teria que devolver isso. Ela vai se prostituir para conseguir o dinheiro. Ela vai contar que a Fati é filha do Moando e que o Zucula, o outro filho deles, acabou virando o rei com a doença do pai,
E as gêmeas, que eram as primeiras filhas dela, tinham se casado em Mambone. Ele alega que ele não tem dinheiro para pagar a honra dela, mas ele fala, viu, mas o problema já tá resolvido, você já pagou, o rei já te perdoou. E vai falar que o rei tinha casado com a irmã da Sarnal, com a Rindal, apareceu lá no começo da narrativa, tá tudo certo. Aí a Sarnal vai falar para ele, tu foste para mim vida, angústia e pesadelo. Cantei para ti baladas de amor ao vento. Eras para mim mar e eu o teu sal. Nunca encontrei os teus olhos nos momentos de aflição. No abismo não encontrei sua mão. Meu preço é para ti inacessível? E ela sai correndo, ele acaba indo atrás e a Sarnal vai assumir que amo loucamente esse homem que transformou a minha vida numa verdadeira desgraça. O Mando chega lá e bate a porta dela, a Fati abre, pergunta quem que você é? Minha mãe tá doente. E ele responde, sou seu pai. Aí nesse momento o Joãozinho chega e os três, eles hesitam ali, mas eles acabam se abraçando. E o Mando chega pra Sarnal e fala, viu, essas crianças precisam de um pai. Ela acaba cedendo e assumindo a responsabilidade que terá que sustentá-lo, pois não será fácil lhe arrumar um emprego ali. E ela encerra. Enterrei o passado, puxei o candeeiro, soprei, apagou-se. Mergulhamos na escuridão da paz, no silêncio da paz, no esquecimento de todas as coisas, naquela ausência que encerra todas as maravilhas do mundo. A solidão desfez-se, o vento espalha melodia em todo o universo. Continua a chover lá fora. E aí a gente percebe esse amadurecimento da Sarnal, porque nesses 3 encontros e reencontros com o Mando, no primeiro ela volta correndo para ele, no segundo ela dá uma hesitadinha, e nesse terceiro ela demora um pouquinho mais a aceitar, tanto que ela sai correndo, e porque ela tem medo de sofrer novamente. Então, essa foi a nossa análise de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar o seu like e curtir o canal para as próximas postagens. Tchau!